Fala, galera, mais um Overbooking começando, né não, Pedro? Fala aí, Germano, tudo bem? Tudo bem? Você tá rindo de mim por quê, cara? Você percebeu algo diferente em mim? Do bigodinho aqui, ó. Tá um bigodinho... Só falta fazer aquela dobrinha. Não, vou deixar assim, só... Eu vou te chamar de Velpô, meio francês, assim, você tá... Depois a gente explica o que é o Velpô, né? É. Galera, antes de começar, vamos seguir o Overbooking Podcast em todas as redes sociais. Estamos no Instagram, TikTok. Entra lá no YouTube também, ativa todas as notificações. Vire membro também, é um cafezinho por... Sim. É um cafezinho, nem por dia. mês, Você né? deixa de tomar um cafezinho no dia, vira ali o membro no Overbooking E que você vai ter gente. vários benefícios também. Não, e ajuda a gente pra vai caramba a ajudar o produzir negócio a conteúdo, continuar andando, né? Já batemos mais de 8 mil inscritos no YouTube. Tá Rumo aos crescendo. 30 mil aí no Insta. As 30 mil no Insta, 8 mil no YouTube, TikTok tá 75 mil, já né? vai bater 80 daqui a pouco. Tudo 8, né? 8, 30... É, 80, vai bater 80. Vamos aí, vamos pra cima. Sensacional. Muito bom, cara. Estamos aí, então. Cara, e hoje eu tenho o prazer, a gente vai ter o prazer de conversar com o escritor desse livro aqui, ó. A Face Oculta dos Transplantes, que eu devorei em 2 dias. Isso aqui, 2 dias, cara? 288 páginas. Eu vou cara. começar hoje o meu. Então. Vale a pena. É assim, é o doutor Euclides Marques, que nada mais, nada menos, ele só esteve, né, ele montou uma equipe ali junto, participou da equipe do Zerbini, já ia falar errado aqui, e junto com outros profissionais ali, né, eles fizeram simplesmente o primeiro transplante de coração do Brasil, que é algo sensacional. E aqui você tem toda a história por trás. E anterior a isso, né? O que eles fizeram para chegar nessa situação. É uma baita história. Uma baita história, achei baita sensacional. E nós estamos hoje com ele aqui, Euclides Marques. Bem-vindo. Muito bem-vindo. Tudo bem, doutor? Ele falou que não gosta de doutor, né? Vamos chamar de Euclides? Euclides. Eu prefiro. Eu falei alguma besteira aqui na apresentação? Não. Eu só quase errei o nome do Zerbini. Eu só quero te lembrar que quem participa de acontecimentos assim meio sensacionais, né, costumam ser exaltados, né, e ganham a posição de grandes homens, né. Mas teve um general da Marinha dos Estados Unidos e ele falou uma frase que está pendurada no meu escritório, né. Ele disse assim: não existem grandes homens, existem grandes desafios que homens comuns são chamados a encarar. E encara. Né? Então, eu acredito muito nisso aí, né? Não tem nego excepcional, não tem. Né? O que tem são problemas que aparecem, né? E gente, como qualquer um de nós, alguém tem que encarar aquilo lá. Ele encara. Sim. E resolve. Né? E, de repente, ele vira um fulano famoso. É muito mais sobre trabalho e persistência do que o ser iluminado, exatamente, que é predestinado. Né? De pessoas comuns. Não existe essa iluminação, mas existe a persistência. Sim, persistência. Né? Sim. E assim, o problema quando ele é grande, ele já separa ali o joio do trigo, né? Ele separa os meninos dos homens, na verdade. Sim. Mas tem que ter alguém disposto a encarar. Isso. Né? Eu queria dizer o seguinte, assim, sobre o livro, né? No início ali, quando o senhor vai participar da banca ali para entrar para a faculdade de medicina, o senhor é uma banca multidisciplinar ali, e o senhor cita, português não é o meu forte, né? Mas eu acho que o senhor mandou super bem aqui na escrita. Eu vou até parafrasear o senhor mesmo, né? Porque eu acho que o senhor foi um esgrimista do... Como é que é a palavra aqui que eu aprendi com o senhor aqui? Do vernáculo. Eu não sei se é uma falsa modéstia, né? Eu dizer português não é o meu forte. Mas o português é algo ao que eu me dedico muito. Porque eu sou discípulo do professor Alípio Corrêa Neto, que é citado aí no livro. O professor Alípio Corrêa Neto, ele era muito rigoroso com o português, né? E o médico, geralmente, é meio fraco, né? Mas os discípulos do professor Alípio tinham que saber falar e escrever direitinho, porque o velhinho lá
ficava no cima. pé, ficava em cima. Ele pegava no pé mesmo. Ele não perdoava erro de português. Né? Então, naquela época, a gente conseguia ler a receita do médico. Sim. Isso é um mito, esse negócio da letra do médico? A receita do médico não é tanto português, é a caligrafia que é ruim, né? Sim. Né? Eu tenho um achismo que eles fazem de propósito. Até não. Você sabe que o único que entende receita do médico é farmacêutico, né? Sim. Porque ele tem que ler. Então, contam que o fulano recebeu uma carta do parente, né? E só que ele não conseguiu ler, né? Era uma letra parecida com letra de médico. Pegou, levou para o farmacêutico. Traduz para mim, por favor. Levou para o farmacêutico, né? Você pode me dizer que está escrito aí? Você pegou. É para tomar de 2 em 2 horas. Mas você... Falou ali. É que, na verdade, também tem o seguinte, né? Além da letra ser uma letra diferente, o que está escrito ali... Não é intuitivo. Nome de remédio não é intuitivo. Coisa tudo misturado. Exceto os mais conhecidos. Paracetamol, esse aí você sabe que é um P e um monte de risco. Ah, não, isso aqui é paracetamol, você já sabe. Começou com P? Começou com P, paracetamol. Então, né, acho que é a questão, você não consegue bater ali e o cérebro fazer auto... Porque não é comum do dia a dia. Não é comum. Né? São palavras comuns do dia a dia. Então a interpretação fica um pouco vazia. E como que foi a decisão? Eu não li o livro ainda, tá? Então, como que foi a decisão para o senhor para falar, não, quero ser médico? Vem muito familiar isso? Foi uma decisão por algum motivo específico? Como foi? A gente balança muito, né? Porque... Na verdade, desde moleque, assim, eu gostava de biologia, né, de bicho e de medicina, né? Desde criança eu gostava. Depois a gente balança um pouco, né? Quando eu fui fazer o colégio, o curso colegial, que entrei em contato com a matemática, aí eu disse, vou ser engenheiro. Eu resolvi que ia fazer engenharia, né? E assim foram muitos anos. Mamãe gostava tanto que eu fosse médico, né? Isso influiu muito, né? No fim, disse, não, eu gosto das duas, eu vou fazer o que a minha mãe gosta, né? Assim ela fica mais contente, né? E assim a tendência da gente flutua, às vezes, né? Quando eu estudei medicina, eu queria fazer neurologia. Eu estudei os 6 anos caprichando em nas matérias ali, na matéria de neurologia, anatomia do sistema nervoso. Eu queria fazer neurologia. E eu já estava no 6º ano e no HC tem 3 salas de operação que o teto é de vidro. E você fica no andar de cima olhando para baixo e você vê... Você assiste todo o procedimento. Você assiste a operação muito nitidamente, né? Porque você vê de cima, né? E eu fui assistir a operação. E era o Zerbini operando um coração. Né? Tá. E ele operou aquilo lá, lembro até hoje, né? Era um fechamento de CIA, ele parou o coração, ligou a máquina dessa corpórea, aquele negócio todo. Depois recuperou o coração, fez ele bater de novo, deu aquele choque, fecha, eu olhei, né? Acho que é isso que eu quero fazer. Você falou, é muito mais emocionante, né? Acho que é isso que eu quero fazer. Ali foi o start, então, falou, é isso, por aqui que eu vou. Aí parece que eu vou, né? E aí eu fui fazer. Porque a cirurgia no cérebro, né? Na época ela não era... Era mais mística ali, não tinha... Não, já era bem evoluída, assim. Sim, não, mas eu digo assim, não tinha essa emoção, né? Porque... Não, mas olha, a cirurgia tem muito menos emoção do que você imagina. Né? Geralmente, o ambiente na sala de operação é um ambiente muito descontraído. A gente fica brincando, que nem nós estamos brincando aqui. Sim. E o paciente aberto ali. Tem um sonzinho ambiente, assim, alguma coisa do tipo? É muito descontraído, não tem nervosismo. Tem alguns momentos de tensão, isso tem. Inevitável. Se você ler o meu livro, você vai ver logo no começo. Sim.
Na introdução do livro tem um título que chama Inflow Stasis. Sim. Eu li. Foi o que o rapaz tomou uma facada, não foi? Foi a facada ou um tiro que pegou no... Eu não lembro a doença o que era, mas o procedimento é explicado. O que é? Você tem que corrigir uma lesão qualquer do coração, né? Antes da circulação extracorpórea, em que você desvia o sangue do coração e uma bomba mantém a circulação. Então, você pode parar o coração. A bomba continua circulando. Abrir, a bomba continua. Bom, antes disso aí, algumas lesões do coração eram operadas, abrindo também, mas não tinha máquina. Então, o que fazer? Esfriava o doente a 28 graus. Fechava todos os vasos que entram e saem do coração. Certo. E parava o coração. Porque o cérebro, a 28 graus, pode ficar 5 ou 6 minutos sem sangue. Entendi. Então, você parava o coração, operava rapidamente aquilo que tinha que fazer, né? E fechava. Aí abriu as pinças, o sangue voltava e tudo bem. Nossa, esse momento era tenso, imagino. Porque imagina você ter 4 a 6 minutos ali para fazer tudo muito rápido. Exatamente. Né? Esse era um momento de tensão, né? E no pronto-socorro, então, eu passei que é uma urgência aí, maior ali. mas você não tinha a hipotermia. Você tinha que pensar o coração na temperatura normal. E aí Ou o seja, tempo tinha de menos Tem tempo. 1 minuto para resolver o problema. Não, e no livro ele relata que ficava uma enfermeira falando 15 segundos. O anestesista... Então tinha contagem regressiva. O Né? anestesista fica lá, 6 segundos, 5 segundos. Abre essa pinça aí, 3 segundos. Sei lá. Caramba. Essa hora era uma hora tensa, uma hora de então. tensão, né? Então eu conto essa história. Ou seja, mas tem que ter das, frieza, né? É uma das poucas horas em que tem realmente uma tensão, né? Mas fora isso, o ambiente na sala cirúrgica é muito descontraído, todo mundo fica calmo, não tem essa emoção toda, não. Essa emoção tem mais na novela de televisão, ou nesses filmes que eles mostram a operação, né? O médico de horas e horas ali. A enfermeira enxuga a testa, e o cara tá suando. Não existe na prática, não. Isso é mentira. Agora, tem uma passagem do livro aqui que o senhor conta, acho que é o Zerbini que está fazendo uma cirurgia, e é o anestesista ali do lado, e ele fez a cirurgia ali cardíaca, depois teve que dar o choque. Aí ele deu o choque, não voltou. Deu outro choque, a pessoa do lado falou, ó, dá mais um, não voltou. Dá mais um, não voltou. Aí o próprio Zerbini falou, pô, não vai voltar. O cara, não, dá mais um. Ó, não falei, não vai voltar. O cara, dá mais um. Foi tentando até voltar, cara. Aí quando voltou, o coração voltou, fecharam o paciente, voltou para a sala de recuperação. O anestesista estava do lado, foi lá acompanhar o médico, e o paciente falou assim, eu estava ouvindo tudo. E era um engenheiro, o cara. E ele estava ouvindo tudo. Ele conseguia. Porque a anestesia para cirurgia cardíaca é muito superficial. Tem que ser rápido ali. Né? Então, ele estava ouvindo tudo. Então, o Bittencourt dizia, o assistente do Zerbini, dizia, professor, dá mais um choque aí que vai bater. O Zerbini, não, não vai bater, a coração está mole, não bate mais não. Dá mais um choque. Não. Dá mais um, professor. Pá, bateu, né? Aí o cara dormindo, o cara lá desacorda, vai, professor, dá logo, pelo amor de Deus. Então, o engenheiro me contou, disse, foi eu, com aquele negócio na boca, e queria dizer, dá mais um. Vai, por favor. Insiste aí, pô. Pô, não desiste de mim, né? Dá mais Imagina a angústia dessa pessoa. Que agonia, né? Vai falar, pô, se o cara resolve ali, foi por mais um ou dois ali. Se ele resolve que acabou, acabou. Não vai bater, olha só, não bate. Não, mas dá mais um choque, professor, dá mais um. Tchau, bateu. O cara ouvindo tudo. O cara ouvindo tudo. Caramba, que loucura, né? Imagina. Eu lembro bem dele, era um engenheiro, cara. E o senhor, a gente estava conversando quando eu chegava aqui no carro sobre a importância da formação do médico de passar pelos plantões de PS, né? Conta um pouco pra gente como que eram esses plantões, que o senhor mesmo passou aí por muitos anos. Como? Os plantões de PS
Porque eu queria que o senhor contasse a importância para a formação do médico, Sim. a passagem pelos plantões. O pronto-socorro é muito importante, porque você vê a multiplicidade de lesões e doenças, né? É o lugar onde tem mais variação. E o médico, embora ele seja um especialista, e hoje a maioria é especialista, né? Mas quanto mais ele souber de medicina geral, é melhor para a própria especialidade, né? Ele vai ser melhor na especialidade dele se ele tiver uma formação geral boa, né? E o pronto-socorro é um lugar ele que entrega dá uma isso. experiência muito grande, porque vem tudo que você possa imaginar, vem parar ali, né? E em situação grave ainda, né? Então, o pronto-socorro é uma escola muito grande, né? Muito grande. Porque você imagina, você escolheu fazer cirurgia cardíaca, você é um cardiologista, mas aí você passa pelo PS e chega um cara com um trauma no pé, outro amputado, outro com um tiro. Um AVC. Um AVC, um tiro na barriga, uma facada em algum lugar. Né? O pronto-socorro te dá essa formação geral, né? Eu te contei já, né, que no HC, no meu tempo, pelo menos, né? O pronto-socorro não era uma cadeira, era um serviço. Então, quem trabalhava lá eram os assistentes das diversas cadeiras. Então, cada chefe de disciplina mandava algum dos seus assistentes para trabalhar no pronto-socorro, né? E, felizmente, o professor Zebini mandou eu, né? Então, eu fazia a cirurgia cardíaca a semana toda, até sexta-feira. E na sexta-feira, eu ia fazer plantão no pronto-socorro, né? Eu levei mais de 40 anos nessa vida, né? E não me arrependo, porque o que eu vi no pronto-socorro... Nenhum lugar te colegas ensinaria. que não desciam não chegaram a ver, certamente, né? E tem médico que nunca passou pelo pronto-socorro? Não, passou... O tempo ali de tempo residência. obrigatório, Temporariamente, né? Como estudante, depois como interno, depois como residente, mas ele passou alguns meses, né? Eu passei 40 anos, né? Então, você vê tudo que você possa imaginar, eu já vi. Né? Quais são os casos mais complexos que chegam num PS, por exemplo? Os casos mais complexos são os politraumatizados, né? Fulano atropelado, assim, porque ele tem todo tipo de lesão. Ele pode ter contusão do crânio e, junto com isso, rotura do fígado, esmagamento do pé, né? Então, por isso chama poli, né? Politraumatizado. O camarada tem lesão em E tudo por onde quanto começa? Existe um protocolo de, eu inicio por aqui? Né? Como Você que é? começa com o que sustenta a vida do cara, né? Coração, pulmão, tem que resolver. Se ele tiver uma lesão cardíaca, tem prioridade em tratar, né? Se ele tiver uma lesão de pulmão, também, né? Depois você vai tratar da barriga, né? Cérebro também. Aí essa única área que tem um fulano que faz só isso aí. No pronto-socorro tem um neurocirurgião. Então, quando tem que operar o cérebro, então é aquele cara que opera, né? É o especialista. Opera, né? Entendi. A não ser que o plantonista seja neurocirurgião. Exatamente. Eu não sei, mas nunca a disciplina de neurocirurgia não manda outros... quer dizer, a cirurgia não manda neurocirurgião que trabalha na enfermaria. O cara é neurocirurgião do pronto-socorro mesmo, né? Mas tinha um neurocirurgião amigo meu, eu fiz muita amizade com ele, né? E eu gostava de entrar com ele quando tinha caso neurocirúrgico, né? E ele me deixava operar, então eu operava, né? Então eu fiz muita neurocirurgia também, mas de urgência, né? Certo. Por exemplo, tirar um tumor do cerebelo, isso aí não, é muito mais... Isso eu nunca fiz, né? Mas tudo que era traumatismo, né? De crânio, que você tem que abrir, aspirar hematoma, queimar os vasos de sangue, isso aí eu fiz muitos casos porque esse neurocirurgião me deixava fazer. No livro a gente percebe muito isso do senhor, de ir sim
entrando em outras... Buscando aprendizado, né? A gente percebe muito quando o senhor relata também daquele respirador que o senhor foi aprender como é que manuseava. Isso é bem característico do senhor, né? Eu gostava muito de novidade, né? Tudo que é novidade eu gostava de pôr a cara lá e aprender, né? Eu tenho uma curiosidade aqui. Geralmente o jogador de futebol, quando ele vai terminando a carreira ali ou termina, faz a contagem ali, se o cara é atacante, quantos gols o cara fez, né? E tudo mais. O senhor tem ideia quantos corações o senhor já operou? Não. Não? Você pode fazer uma estimativa, né? Digamos que eu operasse 2 por semana. Um ano tem 52 semanas, né? Então seria quase 100 por ano. Em 40 anos, 40 vezes 100. 4 mil. É uma estimativa. Uma estimativa próxima. 4 mil, imagina só, 4 mil corações. É muita experiência. Então o senhor conhece de coração mesmo. Não, e assim, o muito legal da história do Dr. Euclides é que é o antes disso tudo, né? O antes é que a gente está falando de cirurgia cardíaca, não propriamente só de transplante, mas a história antes do transplante, para chegar até o transplante, foi sensacional. Eu acho que realmente dá um livro, né? Dá um livro. Deu um livro. Aí tem um ponto que é muito interessante. Eu não sei se você iria me perguntar, mas eu vou antecipar, porque eu acho muito interessante isso aí. É o problema da prioridade. Eu acho, pessoalmente, que essa prioridade é bobagem. Porque se você pegar uma grande ideia, ao longo de toda a história, você vê que muita gente pensou naquilo. Verdade. E, de repente, isso aqui saiu primeiro, mas não sei se tem esse mérito tudo, porque ele foi o primeiro. Porque todo mundo estava pensando, deu sorte desse que faz antes, né? Foi o caso do transplante do coração. Todo mundo estava querendo fazer, né? Quem estava mais pronto para fazer era um americano chamado Norman Chamoy. Isso você vai ver ali. Ele estava mais avançado na técnica, na experiência. E ele publicou numa revista, né? Num editorial, num negócio qualquer, enfim. Tem um texto numa revista médica que diz: eu sou pronto para fazer um transplante de coração. Então, veja bem. Então, eu disse assim: se eu estiver operando um doente do coração, que nem aquele que não batia, né? Sim. E ele não bate, não sai da máquina. Se desligar essa corpórea, a bomba, ele morre, porque o coração não quer bater. Se eu tiver alguém nessa situação, né, e chegar um traumatizado de crânio com morte cerebral, eu vou fazer um transplante do coração. Ele falou isso aí. Ele deu essa... Certo. Bom, agora você veja bem, o fulano está operando um coração e ele não bate. E nessa hora chega um traumatizado, é a coincidência... Já tem que ter uma baita coincidência. É difícil de acontecer, né? Então, eu brinco, né, que ele está esperando até hoje chegar... E ainda tem a questão da compatibilidade também. Né? Então, o que o africano fez? O africano pegou um doente, não que estava com o coração parado, mas que tem uma lesão muito grave, que tinha poucos dias de vida. Certo. E ele deixou esperando. Aí, a hora que chegou um doador, ele fez o primeiro da história. E bem realizado foi. O Christian Barnard. Certo. Né? Então, ele fez o primeiro. Nessa altura, nós estávamos aqui querendo fazer também. Né? Também sabe. Por que não fizemos o primeiro? Não tinha sido nenhum... Você vai ler isso no livro. Não tinha sido feito nenhum caso ainda. E eu operei uma moça de 30 e poucos anos. Tinha um tumor no meio da intestino. Quando eu abri, o tumor era do coração.
Nossa. É um tumor que dá no coração, raro, né? É um rabdomiosarcoma. Mortal, né? Não tem como. Fechei. Sem fazer nada. E levamos o caso para a reunião geral de cirurgia que aconteceu uma vez a semana, que era feita dos clínicos com cirurgiões, né? No anfiteatro, na segunda clínica médica, lá na HC. E presidida pelo professor Luiz Decour, que era o cardiologista-chefe de toda a cirurgia. Então, um clínico, amigo meu, professor meu também, apresentou esse caso de tumor do coração. Aí o professor Decour disse, e qual é a proposta? O Macruz que estava apresentando, ele disse, a proposta é transplante de coração. Aí foi, todo mundo começou o burburinho ali, né? Foi burburinho. Isso aí não tinha sido feito no mundo ainda. Nenhum, veja bem, hein? Aí, o professor Decour, não, ele não se abala com nada, ele disse, muito bem. Aí ele me viu, eu era moleque, eu tinha 30 anos, eu estava sentado lá no fundo do anfiteatro, né? Aí o professor Decour me disse, o doutor Euclides, eu sei que ele anda fazendo isso em cães, né? Eu tinha operado 200 cães. Caramba! Eu sei que o senhor anda fazendo em cães, né? Eu, sim, professor. E como é que está a sua experiência? Disse, professor, nós podemos fazer transplante de coração. Ele disse, sim. Quantos cães o senhor tem vivos? Eu disse, nenhum. Ele disse, eu disse, mas professor, nós não queremos tirar o cão vivo. Nós operamos para treinar a técnica. Fim da operação, nós sacrificamos o animal. Porque nós não temos UTI de cachorro, anti-rejeição, não temos nada disso. Olha. Nós só treinamos a técnica. Então, pela técnica, eu troco o coração de um cachorro para o outro, né? O coração transplantado bate, sustenta a circulação. Certo. Né? Feito isso, a gente faz as medidas todas de pressão, fluxo, registra tudo e sacrifica o animal. Não temos vivo porque não queremos tirar vivo. Aí o professor Decour, não, se não tem cão vivo, eu não posso autorizar essa operação. Ele disse, professor, é câncer, vai morrer. Ele disse, não, mas não posso ser autorizado. Não autorizou. Claro que devia ter feito. Sim. Entendeu? Então, daí 3 meses, o africano fez o primeiro. Né? Bom, aí todo mundo correu para querer fazer também atrás. Nós fizemos o 7º do mundo. Mas o epílogo disso é que é interessante. O epílogo é assim. O Christian Barnard, que foi o sul-africano que fez o primeiro transplante, ficou muito famoso, correu o mundo, né? Então, ele visitou vários países, ele ia fazer palestra sobre a operação que ele fez e tal. E ele veio para São Paulo. Você fez uma pergunta para ele, não foi? E ele veio lá para o HC. E estávamos assim, numa reunião informal, na biblioteca da enfermaria, né? E estava a equipe toda de transplante ali, né? Inclusive o professor Decour, que era o chefe de clínica, que não me deixou fazer. E estávamos conversando assim, bom, meu inglês sempre foi muito fraco, né? Então eu pedi para um colega meu perguntar para o Barney, professor, quantos cachorros o senhor operou antes de fazer o transplante? Ele disse, eu não lembro. Eu operei centenas, um monte para treinar. E quantos o senhor conseguiu deixar vivos? Eu disse, nenhum, eu não queria deixar vivo. Falou a mesma coisa. Eu queria deixar vivo, eu queria treinar técnica. E o professor Decour, é isso que eu ia perguntar. Assim, eu olhei para ele e encarei ele. Fez, ó. O professor Decour... Você falou assim, ó. Aí. Então, veja bem, nós
corremos o risco de fazer o primeiro do mundo, se o professor Olha Decour só. tivesse deixado. Né? Seria o primeiro do mundo. Né? Seria bacana para o Nossa, Brasil, seria né? O histórico, primeiro né? do mundo. Né? Porque, bom, aí que tá. Então, aí vem essa questão de prioridade, né? Infelizmente, isso seria bom por causa da prioridade, né? Porque, infelizmente, se valoriza muito esse negócio de prioridade, né? Como você vê, não tem nada a ver. Nós podíamos ter feito, entendeu? E várias circunstâncias influem em uma coisa sair na frente, né? Nem sempre aquele que sai na frente é o melhor. Né? O melhor, no caso de transplante de coração, era Norman Shumway, que tinha estudado extensamente, ele que criou a técnica, ele que fez tudo. Todo mundo foi No estudo dele. no vácuo dele, nós, inclusive. Esse cara que tinha o mérito, teve todo o mérito, eu acho, de transplante de coração, mas não foi o primeiro. Então, De repente tinha um decor lá também, né? de que falar, estava não. engessando ele, né? Então, a história geral, né? E a história da medicina também, tem vários nomes que aparecem como grandes realizadores, não sei o que, mas não é bem assim. Né? E a história conta muita coisa falsa. Por exemplo, a gente aprende que o Brasil foi descoberto por Pedro Álvares Cabral. Não foi, pô. Se for estudar a fundo, você vai ver que um navegador chamado Sancho Brandão, Chegou em primeiro. 1400 e qualquer coisa, chegou aqui no Brasil. Né? Então não foi o Pedro Álvares Cabral o primeiro. Ele foi o melhor marqueteiro, provavelmente. E por aí vai, né? Por exemplo, e tem muita coisa que foi mal contado ou foi roubado. Ideias, às vezes, não são exatamente o fulano que aparece na história. Por exemplo, você quer ver um exemplo muito paradigmático? É o DNA. A molécula do DNA, aquela Sim. CBS, ela foi descoberta por uma técnica não, ela era doutora, né? Mas ela era especializada em difração de raio-x, que é o método com que se descobre a estrutura da molécula. E ela fotografou o DNA e descobriu aquela hélice, né? Ela chamava Rosalind Franklin. Você vê que esse nome Ninguém cita, sabe. né? Então, aí tinha um estagiário, trabalhava com ela. O cara foi no escritório dela, roubou as fotografias, correu, foi para 2 biólogos que estavam estudando assunto também. Watson Crick, esse vocês devem lembrar. E eles publicaram. Então, eles ficaram como os descobridores do formato da hélice do DNA. Quando de fato não for. De fato, Caramba. não foram. Foi a Rosalind Franklin, que o nome dela nem aparece por aí. Né? Isso é comum, porque eu já vi outras histórias parecidas, né? Outra, mas isso está cheio. Você vê. Você quer o exemplo mais marcante do mundo? A teoria da relatividade. O Albert Einstein é o paradigma do gênio. Tá bom, ele era um bom físico, mas ele não descobriu nada daquilo lá. Aquilo existiu muito antes dele. Né? Muito antes dele. Né? Outros matemáticos já tinham feito tudo, inclusive a parte de matemática estava tudo feito já. Ele pegou o bonde andando, acrescentou alguma coisa, publicou e ficou pai da matéria. Aprimorou. Não é dele, né? Não é dele. É, aquela história, né? Se cheguei onde estou é porque me debrucei nos ombros de gigantes. Então, E por aí vai, né? Ele tem várias... Eu conto, talvez, aí não sei se é nesse livro. tem ou um outro, caso, né? o Barnard, né? Barnard. O Christian Barnard, quando ele vem para o Brasil, ele pega alguma técnica, que eu não me lembro agora qual, que depois de um tempo ele senhor. replica. Sim, senhor. Que viu aqui. Viu? Eu que tenho bolado, sabe? Como disse aí.
Se não me engano, foi um filho meu que deu a dica. Parece que foi, eu não lembro bem. Mas foi alguma coisa assim, né? Quando eles foram ver o cachorro lá, Sim. que eu tinha trocado o coração, ele disse, pô, pai, mas você tem que tirar o coração dele para pôr o outro? Eu disse, será que tem que tirar mesmo? E se puser o outro coração sem tirar o nativo? O cara fica com 2. Melhor. Quem sabe até o que está sobrecarregado recupera, né? Fica aliviado do trabalho, porque o outro está ajudando e ele tem mais chance de melhorar. E quem sabe o cara fica com... Vamos fazer. Então eu fiz. Fiz alguns cães com 2 corações. Né? Implantavam o segundo sem tirar o primeiro. Essa operação foi feita muitos anos depois, aqui em São Paulo, por um cirurgião da Beneficência Portuguesa. Né? Mas na época o Barnard ficou sabendo disso aí aqui em São Paulo. Ele foi lá na África do Sul e fez. Não tinha sido publicado aqui? Não. E mais ainda, né? Eu me lembro que quando eu fiz e deu certo tudo, eu fui jantar na casa do professor Zerbini e estávamos assim, na mesa, né? Doutora Dirce, a mulher dele, era médica também, e estava eu lá jantando com eles. E conversamos sobre isso aí. Aí a doutora Dirce, ela enfiou o dedo no nariz do marido. Zerbini, faz isso aí, senão você vai ficar para trás outra vez. Faça isso aqui, vai ser primeiro do mundo. Enfiou o dedo no nariz dele, né? Tomou primeiro. Então, eu vou fazer. Daí uma semana o africano foi lá e fez. Tá vendo? Ele deve ter dormido no sofá por algumas semanas, provavelmente, depois. Tem que escutar as mulheres, né? Tem que escutar as mulheres, não tem jeito, cara. O Zerbini, o senhor comenta muito, né, dele, porque, poxa, ele fez parte da história toda com o senhor, mas ele tem uma extrema qualidade, que é de ser o general ali, né? E talvez um defeito dele fosse não inovar, né? O Zerbini, ele era muito preso aos protocolos, né? Ele tinha formação americana, né? Então, ele seguia muito o protocolo. Eu me lembro até, não te contei, quando a gente faz uma cirurgia com circulação extracorpórea, né? O sangue vai para a bomba, sai doente e vai para a bomba. A bomba oxigena e bomba de novo para o doente, né? Então, o coração pode ser parado e tal. Essa que é a extracorpórea. Mas se o sangue voltar para o doente, ele é introduzido pela artéria da perna, aqui na virilha. Né? Então, tem uma cana de metal que se introduz na artéria, né? E o sangue que vem da bomba entra por ali e vem para o corpo todo e tal, tudo. Para entrar essa cana na artéria, você tem que fazer um corte, né? Quando acaba a operação, tira, fica aquele corte na artéria. E quem está começando, o mais novo da equipe, é encarregado de fechar aquilo lá, né? Uhum. Eles porque em cirurgia é assim, né? Você está aprendendo, você começa fazendo você vai fazer outras simples, coisas ali. Tá? Você começa fazendo mais simples, então os mais velhos vão te deixando fazer cada vez mais, até que uma hora você faz a operação inteira, né? Então, eu me lembro que eu era o mais novo ali na equipe. E eu era encarregado de fechar ali. É a aorta o nome? Não, qual é? A artéria femoral. A femoral, tá. Perna, né? Bom, nessa época, eu já estava no pronto-socorro. Né? E lá, eu aprendi com os cirurgiões vasculares que vinham ajudar a gente quando tinha caso de ferimento vascular, né? Eu era encarregado de fechar a artéria femoral e no pronto-socorro eu aprendi com os cirurgiões vasculares fechar a artéria com uma sutura contínua, um chuleio assim. Certo. Você pega um fio e vai dando um ponto atrás do outro até aqui. E no pronto-socorro operei dezenas de casos já assim. tinha prática, já Tudo então. bem, né?
Mas no tórax, na ascropore, o Zerbini queria que fechasse com pontos separados. Quer dizer, você passa um pontinho, dá um nó, passa outro pontinho, dá um nó, passa outro e dá uma série de pontinhos. Que demorava muito mais, assim. Demora mais, né? Fica melhor, porque a sutura contínua, se você puxar um pouquinho demais, ela enruga, entendeu? Ela pode fazer assim, né? Ah, entendi. Mas mas isso, se você puxar demais, se fizer a tensãozinha certa ali, ela fica normal. E como todo mundo saía da operação, eu ficava sozinho lá, só eu, fechando a arterinha, né? E eu fechava a moda do pronto-socorro, com uma costura só, com um fio só, né? E um dia eu estava fechando, o Zerbini voltou na sala. E viu? E viu. Putz. Doutor, o que é isso que você está fazendo? Eu disse, estou fechando a artéria. Mas é ponto separado, rapaz. Como é que... Eu disse, professor, eu faço pronto-socorro assim faz 2 anos já, tudo bem. Não saia da rotina, eu disse. Tinha que ter rotina. Tinha um processo perfeito. Ele vai me mandar embora, fiquei até com medo, né? Mas ele era assim. O processo, ele seguia a risca, o processo. Não pode sair da rotina, né? Para ele o negócio era assim, não pode mudar 1 centímetro de nada, tem que ser daquele jeito como está no protocolo. Processual, então. Então o Zerbini era assim, mas a medicina, na verdade, ela tem que ser basicamente assim, aí né? Que tá. Tem uma parte de improviso, vamos dizer assim, né? Principalmente no pronto-socorro, né? Tem hora que você tem que mudar uma coisa e tal, né? Principalmente em urgência, né? Porque nem sempre o negócio é do jeito que você está acostumado, né? De um corte reto, mas às vezes é assim, né? Então você tem que improvisar muito também, né? Mas na cirurgia eletiva, assim, era tudo. O Zerbini não tinha que mudar nada. Então ele não era inovador. Não. A grande qualidade dele era... Não era inovador. Ele nunca inovou nada. Ele operava muito bem, muita segurança, perfeito, mas ele não... Tanto que o transplante custou ele precisamos brincar muito com ele, insistir para sair o transplante, né? Ele também não fulano que incentivou, assim, ele sempre puxando mais a rédea do que soltando. Eu li no livro, eu não vou lembrar o nome do procedimento, porque é técnico, né? Mas até para continuar falando do Zerbini, tem algum procedimento que vocês iam fazer ali e ele barrou e depois o Jatene aprimorou isso, acabou fazendo depois, não foi isso? Foi a transposição das grandes artérias. Isso. Foi essa que o Zerbini não permitiu. O Zerbini não queria que fizesse diferente do clássico, né? Eu me lembro quando eu estava aprendendo, né, na transposição das grandes artérias. A artéria pulmonar, a artéria aorta nasce do coração assim, né? E por um defeito congênito, nasce trocado. Então, a artéria que devia receber sangue venoso, recebe arterial. E que devia receber sangue arterial, recebe sangue venoso. Né? Ela sai do coração trocada. Né? Então, eu estava sendo disse, professor, e para corrigir isso aí, eles fazem uma operação complicadíssima, em que muda a direção do sangue dentro do coração, pondo enxertos, abrindo buraco, enfim, para fazer sair do coração o invertido. Contrário, em vez de sair mas cortar as duas e juntar inverso? Então, eles fazem o sangue sair onde era venoso, sair arterial e o contrário. Né? Então, eu disse, professor, por que não corta as artérias e troca? Fazer as muito coisas mais complicadas? Né? Corta aqui e troca as artérias. Diz, não pode por causa da coronária. Né? As coronárias são as artérias que saem da aorta, tem que receber sangue arterial.
E se você cortar aqui em cima e trocar, ela vai receber sangue venoso. Então não dá. Então o Zerbini diz, não dá para fazer. Tá bom. Aí o Adib o que fez? Inverteu Fez a uma. artéria e tirou as coronárias e inverteu elas também, compreende? Inverteu as duas coronárias também. E Deu ele certo. chama a operação de Jatene. Isso aí E deu certo, foi bem sucedido. E foi bem sucedido. foi bem sucedido, né? Quer dizer, o Adib era um inovador. Uhum. O Adib é um cirurgião tão perfeito que eu me lembro que eu já tinha cabelo branco. E muitas vezes queria operar, e eu tinha chance, eu ia lá, ficava assistindo. Ele era mais velho que o senhor. Bem, mas foi meu professor. Ah, tá. Né? E eu ia lá e ficava assistindo porque eu ia aprender alguma coisa. E aprendia de fato. Aprendi. Toda vez que eu assisti a operação do Adib, eu saí com alguma coisa, eu aproveitei ali. O Adib Jatene, do nome Jatene, ele foi ministro da saúde. É. Foi ministro no tempo do Fernando Henrique. Tanto que ele saiu obrigado, né? Isso é obrigado. Por quê? Se não me engano, foi o imposto do cheque lá, como é que chama? CPMF. A CPMF. Não, é... Não, é... CPMF. CPMF, perfeito. Isso. Então, naquele tempo ele era ministro da Saúde e o Fernando Henrique, presidente da República. E o Fernando Henrique quis implantar o imposto do cheque. Então ele chamou o Zerbini, o Adib, que o Adib tinha bom nome em qualquer lugar, né? E ele pediu, Adib, né, convence o Congresso aí a aprovar esse imposto, que eu vou te dar dinheiro para a saúde. Era a contrapartida o dele. parte dele, sei lá, né? Prometeu dar esse dinheiro para a saúde, né? Ou parte desse dinheiro para a saúde, não sei, mas alguma coisa do tipo, né? E o Adib procurou os parlamentares e jogou todo o prestígio dele para aprovar e aprovar. Sim. A hora que o dinheiro entrou, o Fernando Henrique não deu o dinheiro. Não cumpriu o prometido, né? Não. Caramba. Aí não tem Aí como ele não ficar brigou, bravo. Ele foi confiar em político? É. É normal, né? Não dá pra confiar em política. O Adib saiu do ministério, né? Ele saiu. O Fernando Henrique deu um passa-moleque nele, né? É, porque como é que ele ia ter a confiança de fazer as coisas a partir daquele momento? Não, e outra, se ele precisa... Acreditar em política, né? E outro, se ele precisava da grana, é porque precisava para alguma outra coisa. Já estava destinado. Já estava destinado. O Adib foi na conversa do político E ele usou o Adib para isso. bravo, Nossa. Justo, ficaria Ele também. ficou muito bravo. Ele contou isso aí que eu estou te contando, ele me contou durante uma cirurgia, eu estava assistindo ele operar e ele foi falando, essa né? história. E Ele saiu por causa Não confia em políticos, Não tá? confia. Então é uma dica aí do Overbook. Todos vocês todos nós que votamos, a gente confia e se arrepende sempre, né? isso aí. Não é verdade? É verdade. Doutor, e o Najib Kuri, que também foi um guru, né? Najib Kuri também, eu acho que uma porcentagem muito grande, muito próxima dos 90% do que eu aprendi foi com ele. Nossa, então Caramba. foi um... Eu achei, o Najib Kuri era o professor nato, né? Eu falando que nasceu para ensinar. Né? Se ele estava trocando um frasco de dreno do doente, uma enfermeira chegava lá e chamava, Vem aqui, deixa olha eu como é que faz isso, que ensinava como é que fazia. Ele queria ensinar. Tudo. E em cirurgia ele me ensinou muito, né? Me ensinou muito. E o Najib, é aí que está, né? O fulano de ser informal, né? Às vezes ele paga um preço muito caro por isso, né? O Najib era muito contra esses títulos que a turma acumula para fazer currículo, né? O cara dá uma aulinha aqui, já pega um diplominha, no fim o currículo dele tem um monte de papel assim, né? O Najib achava que isso era besteira, né? Eu me lembro que uma vez ele deu uma aula e deram um diploma para ele, né? E eu fiquei conversando com ele no fim da aula, né? Saiu um, saiu, do fim ficamos só nós dois, né? Aí ele disse, olha, eu não ia fazer isso na frente deles,
não vou desmerecer, mas olha, isso aqui não vale nada. Rasgou. Jogou fora. Jogou o diploma fora. Conclusão, ele nunca subiu na carreira. Ele era cirurgião, chefe do grupo de pulmão e nunca passou disso aí. Porque ele achava que esse negócio de currículo, mas é o que vale, esse é o problema. Principalmente a época, né? A Sim. época era muito mais E isso, agora né? também. Agora também. Sim. É verdade, porque todas as formações técnicas é muito focado Tanto nisso. que né? minhas netas são estudantes de medicina, né? Então eu digo para ela, tudo que você fizer, Direcione tudo, ao- você pega atestado, pega comprovante de tudo que você fizer. Fiz uma visita no posto de saúde, não sei o que mais, pega comprovante. Vai fazendo um montinho aí, porque na hora que você for disputar um lugar, conseguir uma vaga, um negócio qualquer, o que vale é o currículo. E o currículo eles medem por altura de título, nem vê a qualidade. Cara, tem 30 trabalhos publicados, oh, que maravilha, 30 porcaria. Sim. Entendeu? Mas vale 40 anos de PS. Então. E é claro que ao longo do tempo você acaba publicando muita coisa, né? Mas a mentalidade que nós temos em ciência aqui é de número. O cara tem que publicar número. Todo mês tem que fazer um trabalho, não sei o que mais. Se você juntar tudo aquilo lá, tem Não um dois entrega que presta, o resto não vale nada, pode jogar fora. Tem que se preocupar mais com a qualidade. É o artista que faz um monte de música porque precisa lançar música. É, a música não sai com a Mas qualidade. nenhuma pega, né? No fim você vai ver, tem 2 ou 3 boas, Boas, o resto é lixo. o resto O senhor mesmo, o senhor vinha comentando comigo no carro que aquele trabalho que o senhor entregou, aquela dissertação sobre implantes, não era isso? O senhor também não tinha ali o que não pensava em fazer, foi o Zebrini que falou, ó, precisa... Eu tinha esses 30, nessa altura eu tinha 10 casos. Né? Eu nunca imaginei, nem pensei em publicar. O Zebrini disse, fazendo tese de doutorado com isso aí. E eu fiz. Porque o chefe mandou. Qual era o caso? Então, conta pro pessoal que qual foi o caso, porque ele começou a fazer cirurgia de reimplante de membros. Certo. Eu estava no pronto-socorro, chegou um fulano com o braço... Sem o braço. Sem o braço. E o braço veio separado ali. Tá. Né? E aí, na hora, eu pensei, bom... Vamos a gente costura a artéria, né? Costura músculo, costura nervo, costura... Por que não costurar tudo e colocar esse braço de novo aí, né? E eu fiz e deu certo. Não, por sorte, né? A questão é que nunca tinha ninguém Deu sido certo. feito antes aqui. E aí Por sorte, não. Isso não foi sorte. Isso foi ousadia e competência. Então, aí aconteceu o que nós comentamos hoje, né? Como isso aí teve repercussão, porque era o primeiro no Brasil que se via disso aí. Quando tinha um caso desses, tu me chamava para operar. Certo. Entende? Até eu morava perto do hospital e a única maneira que tinha, quando eu estava de plantão, tudo bem, mas eu fazia um plantão por semana, né? Nos outros dias, chegava mão amputada, braço. Eles me chamavam, né? E como não tinha outro meio, quem vinha buscar era a Rádio Patrulha. Né? Eu até brinco com os vizinhanços. Esse cara aí comete crime, é perigoso esse aí. Toda hora a polícia vem pegar ele, né? Então, eles vêm me buscar para operar, né? Aí você cria um círculo vicioso, né? Um círculo virtuoso, vamos dizer assim, né? Porque tem um caso, você opera. Então, você já melhora um pouco. Já aprende técnica, ali. Né? Aí te chama de novo, você opera mais um. Né? Você opera melhor. Né? Porque se opera melhor, aí ele se chama outra vez. Aí, então, quanto mais ele se chama, mais você vai melhorando naquela... se especializando, naquela né? especialidade, né? Então, no fim, você fica craque mesmo, porque chama sempre você, né? Então, ele se chama porque você é bom naquilo, e você é bom porque te chama, né? Virou esse ciclo E eu virtuoso. entrei nessa cadeia, acabei fazendo uns 30, 40 casos. Né? Minha tese é de 10, mas depois disso eu fiz Já continuou fazendo. Né? Atualmente, alguns anos depois, já criaram uma equipe de reimplante. Então, vários cirurgiões aprenderam a fazer. Né? Então, essa equipe ficou encarregada de atender esses casos. Né? Mas eu... E o senhor acabou apoiando na formação dessa equipe também, sim, ou não? Claro. Caramba, você vê?
Primeiro homem a reimplantar Olha um só, membro que no Brasil, doideira, cara. É. E olha que loucura, né? E essa ideia veio ali naquele momento ou o senhor já tinha pensado ali? Não. Foi na hora que eu vi. O primeiro que Você eu vi... olhou o cara sem braço, olhou o braço e falou, vamos juntar isso. Por um acaso trouxeram o braço? Fora. Não, peraí, né? Ele disse, pô, vamos pôr esse de novo, aí, né? O procedimento era esse. Então, quando chegava uma pessoa amputada, descartava o braço e tratava o braço, ferimento. Não, mas vamos pôr, porque, caramba, não tem nenhuma novidade. Tem que escutar a artéria, a gente sabe. Tem que Músculo. Fixar o osso. Sabe. A gente sabe. O músculo, O músculo, sabe. a gente faz Os todas tecidos as coisas, ali, sabe o também. braço, não tem novidade, né? É só fazer tudo que a gente já sabe. É só juntar tudo que vocês sabem fazer de maneira separada. Você sabe fazer separado A recuperação foi plena? Foi. Desse caso foi. Nem sempre, você vai ver, nem sempre você tem a recuperação total. Mas imagino. o cara prefere uma mão que funcione 30% ali, 30% do que não uma tem, mão artificial. E engraçado, isso deve ter levado a outros estudos, por exemplo, na área da fisioterapia. Porque acho que não teve, sim, né? Claro. Não tinha ainda uma pessoa dessa maneira. A fisioterapia recuperar, né? Precisaram aprender como que recuperava. Enfim, a fisioterapia teve que evoluir nesse sentido também. Olha só, uma ação ali de momento evoluiu. Quantos anos de medicina foram evoluídas ali naquele período? Esses reimplantes eles já aconteciam fora do Brasil? Acontecia muito na China. Eu não me lembro, nos Estados Unidos parece que teve também, não tenho certeza. Na China tinha muito caso. E onde é que tinha muito também? Onde eles faziam? Tem um país aí em que tem muita plantação de cana e os secadores de vez em quando acabavam perdendo. Cortavam o braço. Que doido, né? Eles faziam muito reimplante ali, não lembro daqui. Mas eles faziam muito na China, eu me lembro. Na China tinha. Caramba. Eu lembrei de uma história agora, porque o senhor falou do reimplante, eu lembrei da moça que a bomba estourou na mão dela. Eu queria que o senhor contasse essa história aí, porque ela é curiosa. Eu estava chegando em casa de madrugada, de manhã cedo, 7 horas, tinha saído do plantão. Parou um Volkswagen, daquele Fusquinha, né? Do meu lado. Tinha 3 rapazes dentro, né? Então, um deles me abordou e disse: "O senhor se lembra de mim?" Eu disse: não lembro. Eu sou aluno do senhor, eu sou estudante aí da faculdade. Era, não. Disse: não, mas eu não lembro. Não, tudo bem. Disse: é que o meu pai foi operado aí no HC do estômago. E ele teve alta, está em casa, agora ele está vomitando sangue. Eu disse: bom, eu imaginei. Vou fazer o quê? Está vomitando sangue, tem que trazer para o hospital, né? Mas era estudante, né? Você sempre olha um pouco corporativistamente, né? Tenta ajudar. Colega, eu não vou fazer nada, mas eu vou com ele buscar o pai dele. Eu disse para ele: olha, eu não vou fazer nada, tem que trazer ele para o hospital, mas eu vou com você, vamos junto lá, eu te acompanho, vamos trazer ele. Subi no Volks, fomos, né? Eu rodou uns 4 quarteirões, aí ele me disse: olha, o senhor vai desculpar que nós contamos mentira para o senhor, mas nós somos revolucionários. Era o tempo da guerrilha. Sim. Nós somos revolucionários. E tem uma colega nossa que foi fazer uma bomba em casa, explodiu na mão dela. E a mão dela está toda arrebentada, né? E nós sabemos que o senhor trabalha nisso aí e viemos buscar o senhor. Eu disse: não, tudo bem, não precisava me enganar. Bastava você dizer que tinha doente e eu atender. Não tem nada que ver com a guerrilha de vocês. Isso é outra coisa. Eu sou médico, ela é doente, eu ia lá parar. Ah, tá bom. Só que, ele disse: para a sua segurança, é melhor o senhor não saber onde vai. Eu disse: ah, claro, tudo bem. Então nós vamos pôr um capuz. Meu Deus. Imagina. Eu disse: não, tudo bem. Aí puseram um capuz.
E o senhor nessa tranquilidade toda? E o senhor nessa tranquilidade toda? Sim. Aí rodaram um pouco e disseram, agora nós vamos fazer o transbordo, assim que chama. Troca de carro. Eu desci, entrei numa Kombi, percebi que era uma Kombi. Eu só estava com um pouco de medo que a polícia descobrisse os camaradas e trocassem o tiro aí e levava... No fogo cruzado ali, né? Só pensei nisso aí, mais nada. O resto dos caras não tive medo, era tudo estudante. Aí chegamos num lugar, descemos, entramos numa casa, entramos numa sala que nem essa aqui. Tiraram a minha venda, né? E estava lá a moça deitada numa cama, o rosto todo queimado. Tudo chapiscado de pó. E a mão bagaçada. Então estava fiapos, né? Um monte de fiapos. Né? Não tinha como recuperar. Aí eu olhei e disse, olha, não dá, né? Não vai dar, nós vamos ter que amputar essa mão, né? Tá bom, o senhor quer fazer anestesia geral? Eu disse, nem pense nisso. Nem pense em fazer anestesia geral aqui. Eles tinham que nem uma salinha de operação. Tinha instrumento e tudo. Tinha um aparelho de anestesia, oxigênio. Disse, não dá. Anestesista tem que fazer só anestesia, não pode anestesiar e operar ao mesmo tempo. Não, nós vamos fazer uma anestesia local. Aí tem uma anestesia que chama anestesia de BIR. É muito pouco usada, mas eu usei aquilo, né? Você põe um garrote aqui. Certo. Faz o torniquete ali, faz né? um torniquete e injeta o anestésico numa veia. Então, ela vai circular só ali, por né? todo o braço e não vai embora porque o braço está bloqueado aqui. Então, o anestésico... Ela tem uma concentração maior naquela região. Pega toda aquela região, né? Então, eu fiz um BIR, chama essa anestesia, e amputei, né? Aí eles, bom, agora nós vamos fazer seu transbordo de volta. O transbordo de novo, né? De novo fizeram a coisa, me soltaram perto de casa, né? Aí lá, interessante, depois de uns meses, um dia eu fui pegar o meu carro na frente de um hospital, tinha uma carta lá, no para-brisa. Eu peguei, era dos... Era um deles. Era deles, né? Agradecendo que eu tinha feito aquilo. Ela ficou bem? Deram notícia dela ali na carta? Ela foi embora do Brasil, fugiu. E mais tarde ele voltou, ficou funcionária pública. Foi me visitar no HC, acho que uns 10 anos depois. Foi me visitar, eu estava de plantão, ela chegou lá, tinha vindo me visitar. Ela me contou que ela estava trabalhando, ela estava com uma mão artificial, né? E estava trabalhando para o governo aqui pro estado. Caramba, ela estava combatendo o governo na Agora época, ela faz parte depois do... trabalhou no governo. Ela foi funcionária pública, né? Então, mas certamente ela se arrependeu, né? É interessante porque essa história foi mais longe, né? Sobrou para mim o problema. Porque depois que aconteceu isso, eu disse, mas e agora o que eu faço, né? Nós estávamos no regime militar, né? E o regime militar pôs um interventor em cada repartição pública. E no HC tinha um interventor, um coronel, chamava Coronel Renato. E eu, que era a favor do governo, eu era a favor do governo, sempre fui. Eu fiz amizade com o Coronel Renato, né? Então, volta e meia, eu ia na sala dele, bater papo e tal, né? Então, quando acabou isso aí, eu disse, eu não vou falar para a polícia nada, mas vou contar para o Coronel Renato o que aconteceu, porque é amigo meu, né? Fui para o Coronel Renato, estava em Brasília, só ia voltar daí um mês. Eu disse, eu não vou falar para ninguém, sabe? Quando o coronel chegar, eu falo com ele, né? Mas a polícia pegou um do bando dos revolucionários. E ele falou... Deu com a língua nos dentes ali. Deu com a língua no dente. Aí, a Operação Bandeirantes foi lá e me pegou. Suspeito de colaborar. Caramba. Aí, me levaram para a rua, como é que chama aquela rua lá? Nem lembro, mas Vila Mariana. Pro DOPS?
Não era o DOPS, não. Era a sede da Operação Bandeirantes. Era uma delegacia que tinha ali. No Ibirapuera, ali perto do Ibirapuera. Eu não lembro o nome da rua. O Covid acabou com a memória. Então, cheguei lá, passei por um interrogatório, né? Os caras, eu contei toda a história para os camaradas e tal, né? E não, você vai ficar aqui ainda. Você vai ter que ficar aqui, porque a Operação Bandeirante está levantando o seu dossiê. Tudo pode levantar, não tenho nada, só quero ligar para minha mulher dizendo que eu vou ficar por aqui e não volto para casa hoje. Avisei em casa e tal. Fiquei, se não me engano, uns 2, 3 dias ali, né? Mas não fiquei com os terroristas presos lá, né? Eu fiquei com os investigadores. Fui na sala deles, conversando e tal. À noite eles pediam pizza, comemos pizza junto e tal. Chegou no terceiro dia, era uma sexta-feira. Hoje o senhor vai para o DOPS. Aí fui para o DOPS lá na cidade, né? Aí o militar que estava, agora o senhor vai para o DOPS, porque parece que a sua ficha está limpa, mas precisa passar por lá. Tudo que é oficial vai acontecer agora. O que aconteceu até agora não existe, esqueça, né? Esqueça. Aí foi para o DOPS. Chega lá. Sentei na mesa do delegado, ele estava com cada massa assim na frente, né? Era o meu dossiê que eles levantaram. Então, eu olhando assim, eu vi o carimbo que tinha nas folhas, nada consta, nada consta, nada consta. Mas acabou de ver, ele disse, o senhor está limpo, né? Ele disse, eu já estava esperando isso, porque primeiro não tinha nada. Segundo, no meu tempo de estudante, o país estava bem, já tinha essa bipolaridade que tem essa hoje, divisão, né? Esquerda e direita. Tem. E eu tinha um jornal na escola que era da extrema direita, entendeu? E eu brigava, debatia ali, academicamente, né, debatia com a turma da esquerda, né? Então, provavelmente os caras foram achar tudo isso aí, né? E viram que eu era exatamente anti-esquerda, né? E eu disse, bom, tudo isso vai me ajudar agora, eu pensei, né? Sim. De fato, cheguei lá, então o cara viu nada consta. Eu disse, bom, tô fora. Aí, tem um problema. Eu disse, qual é? Ele disse, era uma sexta de noite. só ia poder liberar. Ele disse, eu não posso liberar, o senhor não tem nada, fique tranquilo, só que eu não posso soltar o senhor, porque eu sou substituto aqui, estou de plantão, e as liberações são feitas pelo titular. E titular, quando é que vem? Segunda-feira, era sexta de noite. Sábado, domingo ainda, né? Eu disse, tá bom, quem ficou 3 dias fica mais 2, né? Dá para avisar minha mulher? Dá, claro, avisa ela que segunda-feira o senhor está livre. Aí, o finzinho da coisa foi assim, né? Aí, de noite, ele disse, agora o senhor vai descansar, né? Tá bom. Ele disse, só que tem só mais um pequeno problema. Eu disse, qual é? Eu não posso pôr o senhor nas celas, lá, junto com o terrorista que estava. Sim, e daí? Só tem um lugar para o senhor ficar sozinho. A solitária. Sozinho, né? Nossa. Solitário. Meu Deus. Aí eu fui a solitária, era um quartinho. Um cubículo? Nessa mesa, quase pequenininha. Tinha uma cama de cimento, a janelinha lá em cima. Né? Tá Pô, não dá nem para chegar no hospital e falar que tirou uma folga, né? Então eu Poxa. fiquei na solitária 2 dias, né? E na segunda-feira aí veio o Titular? delegado titular, aí ele me Liberou, sim. liberou, né? Então
essa cirurgia me valeu essa aventura toda. Caramba. Mas você tem história para contar, né? Sobrou história para contar, pelo menos, né? Agora, o senhor imagina se o senhor, na época de colégio, estivesse fazendo o jornalzinho da esquerda. Ah, já viu. Tava lascado. Tava preso até hoje lá. Tava mesmo. Tava lascado. Essas histórias meio malucas assim, né? Eu separei algumas aqui que eu li no livro que eu achei sensacional. Falando ainda do governo militar, tem ali de general para general. O senhor lembra dessa história? Essa foi no tempo do regime militar também. Foi o professor Olímpio Correia Neto. Nós temos um professor de Química, que depois foi diretor do Butantan agora, recentemente. Né? Grande cara, eu gostava dele. Isaías Rabo, ele chamava. Isaías Rabo era um esquerdista, né? Filosoficamente, ele não se metia em política, não saía em passear, nada. Ele tinha o posicionamento dele. O pensamento dele era um homem de esquerda, e todo mundo sabia disso. Um dia, não sei como é que foi, ele acabou preso, no tempo do regime militar. Certo. Tacaram ele na grade, né? No dia que ele foi preso, chegaram o professor Olímpio Correia Neto, né? Professor, Isaías está preso. Como preso? Porque ele é comunista. O Olímpio disse que é comunista. Isaías não é nada disso aí. Que ele é... Não, mas ele está preso, professor. Vamos lá na segunda região militar, vamos soltar ele, eu vou lá. O professor Olímpio era muito amigo do Castelo Branco. Porque o professor Olímpio foi da Força Expedicionária na guerra, ele foi cirurgião lá. Né? Então, ele trabalhava ao lado do Castelo Branco. Quando o Castelo Branco veio para São Paulo visitar, né? Ele já era presidente da República, eu não vi isso, mas contam, né? Me contaram, né? O professor Olímpio foi lá receber ele, né? E o professor Olímpio, ele era um cara muito modesto, né? Ele ficou no meio do povo ali e tinha aquela descida do avião, né? Com os cordões de isolamento, né? E a comitiva descia do avião para ir até o aeroporto, né? E o povão todo ali do lado, olhando o presidente chegar, né? E o professor Olímpio ali no meio da povo, multidão ali. No meio do povo, né? Então, contam, né? Que desceu o Castelo Branco e ele olhou, ele viu o Olímpio no meio do povo, quebrou o protocolo, ele saiu, ele empurrou todo mundo e foi lá abraçar. Que legal. Eles eram assim, né? Os dois, né? Tanto que no tempo da regime militar, eu ia na sala do professor, sentava lá, ficava conversando com ele, me contava todas as coisas do governo, né? Como é que estava indo, como é que estava fazendo isso, aquilo, né? Ele era muito chegado no presidente. Então, quando o outro foi preso, ele disse, vamos soltar, vamos lá. E foi o Irani, que fez o prefácio desse livro até, né? Foi professor meu de cirurgia vascular. Ele que conta essa história porque ele foi junto com o Olímpio Correia Neto soltar o Isaías. Chegaram à segunda região militar. O professor Olímpio falou, eu quero falar com não sei quem que é, cara. Por favor, o senhor espera aí. Ele esperou lá. Disse que passou um tempo e não vinha aí, chegar lá. Não, por favor, passa nessa outra sala que passou na outra sala lá. E passava o tempo e não vinha ninguém. O professor Olímpio levantou, né? Entrou numa sala, lá tinha um general lá, aquele todo cheio de medalha, né? Então o professor disse, falou duro com ele, estou uma hora esperando aqui falar um negócio. Tá? E fulano disse, o senhor sabe com quem o senhor está falando? Bem brasileiro. Já foi dar carteirada, né? Padrão. O senhor está falando com um general do exército. Aí o professor Olímpio falou, olha, general, eu também sou. Ele era também. Né? Caramba. Devolveu a carteirada também. General, eu também sou. Então, vamos falar de general para general. A conclusão, ele soltou o cara, né? Soltou. Ele tinha o peso de conhecer quem? O presidente. Mas essa foi muito boa, né? Eu gostei muito dessa história.
O senhor está falando com o general do exército brasileiro? Assim, eu adoro. Tá bom, o senhor também sou. Então tá bom. Vamos ver então quem quem truca mais. Ele falou truca, ele falou 6. E aqui, eu acho que a gente tem que entrar na conversa toda do primeiro transplante. Eu vou até eu ia perguntar sobre uma outra história de PS, né, que é da Transilvânia pro PS. Essa é legal também, né? Eu brinquei de Transilvânia por causa do vampiro, né? Isso aí é uma paciente. Ela veio para o hospital com hematêmese, né? Vômito de sangue. Né? Geralmente, úlcera de estômago, câncer do estômago. Né? Geralmente é uma doença grave quando o cara vomita sangue. Então, foi examinada lá e tal, não sei o quê. Internaram ela numa enfermaria para continuar os exames, né? Depois fazer endoscopia, sei lá, enfim. Descobrir o que a mulher tinha, né? E ela foi. Ela foi internada. E chegou o primeiro exame de sangue dela, a contagem de glóbulos vermelhos estava normal, né? E ela tinha acabado de vomitar sangue, né? Estranho. Tá bom, internaram. Aí, ela estava numa enfermaria. Corredor de pronto-socorro, né? Os quartos do lado da enfermaria lá no fundo, né? E 10 horas da noite, antes de dormir, eu gostava de dar uma olhadinha nos doentes internados, ver se estava todo mundo passando bem. Fui lá dentro. Chego no quarto da mulher, a mulher levanta da cama. Aí tem um doente tomando sangue, com frasco de sangue, tomando transfusão. Pegou o sangue. Ela toma. Por isso que ela tomava da Transilvânia. Por isso que ela vomitou o sangue, porque ela tomava era maluca sangue. E ela, a história depois que a gente ficou sabendo, o que essa mulher fazia? Ela procurava ser internada ou ficar em repouso, enfim, ficava em algum lugar que tivesse transfusão para poder consumir. Pegava o sangue e bebia. Meu Deus. Maluca. Não, e ela foi submetida a cirurgias exploratórias, não era? Abriram a barriga verdade, dela. Já tem, eu não contei esse lance, né? Quando ela chegou, né, no histórico dela já tinha uma operação. Abriram ela porque não achava a causa. Abriram para estudar ali. Dela, não tinha. Não, para ver se tinha hemorragia ou coisa, não tinha nada. Pessoa ela maluca. Já tinha ganhado uma operação por causa disso, mas não aprendeu. Continuava bebendo sangue, né? Então, eu vi aquilo lá, liguei para a psiquiatria e disse, olha... O caso não é comigo não, é com você. Pode mandar alguém buscar aqui uma paciente? Eu disse, não estranho a senhora vomitar sangue, né? Não se preocupe, não. É porque ela consome mesmo, né? O senhor era multidisciplinar, mas a psiquiatria não era ainda a tua praia, né, na época. Cara, cada história, você vê, né? O hospital tem muita história, né? Tem muita história. Eu estava contando para o Germano, né, que na medicina tem muita coisa interessante, né? Pitoresca, né? Que não tem, às vezes, em outras áreas, né? A coisa pitoresca, assim, diferente, é na área médica, né? Que você vai encontrar. Vai encontrar, né? Uma coisa que eu queria abordar com o senhor, eu até escrevi aqui, ó, para eu não esquecer os nomes do pessoal, ó. Foi os preparativos para o primeiro transplante, né? Que foi multidisciplinar. Aqui a gente tinha o Zerbini, aí tinha o Fellow, que se preocupou, o Fellow, né? Que se preocupou em encontrar o doador perfeito. O receptor estava a cargo do Marcos, eu não lembro agora os sobrenomes, eu fui colocando aqui. O senhor, né, que estava ali com a equipe. Anestesia, que era o Gomide do Amaral, rejeição, olha só, eu estou falando porque eu achei interessante o tamanho da equipe para poder fazer um transplante. A pessoa se preocupar com rejeição, que era o Francisco Antonácio, e a enfermeira, que é a Clarice Ferrarini. E a enfermeira, ela fez um papel fundamental ali, quando vocês estavam cada um numa sala, né? Eu queria que o senhor contasse isso aí, como é que foi.
quando nós fizemos o primeiro transplante, né? O procedimento foi feito em 2 salas simultâneas, né? Tinha o doador e o receptor, né? O receptor, o doador era um fulano que tinha um tiro na cabeça, morte encefálica, né? E eu ia tirar o coração dele. E o Zerbini ia tirar o coração do receptor. Do receptor. Aí eu levava o coração para lá e nós dois fazemos todo o procedimento. O transplante, né? As suturas todas. E a Clarice, ela ficava circulando ali pelas salas. Né? Para as operações correrem ao mesmo tempo, né? Depois disso, hoje não, logo, alguns anos depois, tem métodos químicos que você trata o coração e ele pode ficar horas fora do corpo. Né? Mas naquele tempo não tinha isso. Ó. Você tinha que tirar e já passar no outro sem passar muito tempo. Né? Então, a gente fazia simultaneamente as 2 operações. E a Clarice ficava comunicando o tempo. Né? Ela chegava para mim e dizia, vai mais devagar que o professor Zerbini ainda não chegou nesse ponto. Né? Aí eu ia mais devagar. Né? Aí ela chegava, agora vai rápido porque ele já passou. Eu ia mais rápido. De modo que quando eu acabei de tirar aqui, tinha acabado lá também. Né? Sincronizado. Né? A Clarice que fazia a sincronização. Aí eu dei o coração para o Fellow, para ele levar. Né? Eu gostava muito de prestigiar ele, porque ele era um cara muito bacana. Aí o Fellow levou o coração para lá, eu fui também e fizemos o primeiro transplante, né? Acabou às 6 horas da manhã, né? Naquele tempo o governador de São Paulo era o Abreu Sodré. E ele ficou sabendo, né? 7 horas o governador estava lá no hospital. Para ver. Fotografia. Porque foi um feito, né? Ele foi lá para cumprimentar a equipe, né? O governador. Só voltando na explicação que o senhor deu, porque tem outro fator determinante aí de estresse. O Decor estava na sala, né? E o Decor, ele queria que o senhor fizesse o procedimento de uma outra forma que não ia ser tão satisfatória, não era? O senhor não combinou com o Zerbini para o Zerbini chamar o Decor para o outro lado da sala? Ah, sim, pera, deixa eu me lembrar esse lance. Como é que o Decor foi? era o chefe lá que não autorizou. Exatamente. Ele queria que o senhor deixasse o coração parar sozinho, não era? Era o seguinte. O professor Decur, ele era católico ferrenho, né? E então a ética para ele era um negócio sagrado. Então ele dizia assim: o coração não pode ser tirado pulsando. Ele teria que... Você tem que cortar o oxigênio, deixar ele parar por falta de oxigênio, aí pode tirar, senão não. Só que aí você já perde tempo precioso, né? Você vai tirar mesmo, vai tirar mesmo, não, já está decidido que vai tirar. Tanto vai estar parado como está batendo, isso é uma besteira, né? Mas o Decur, com a ética dele, não. Uma víscera em funcionamento não pode ser tirada. Bom, então, o que aconteceu? Eu combinava com o Zerbini, né? Que o Decur ficou na sala, né? Para ele chamar o Decur, né? E ele chamou o Decur e o Decur ficou na minha sala, né? Mas na hora de tirar, o Zerbini mandou chamar ele. A hora que ele chamou o Decur, eu tirei fez batendo. Rapidinho ali. Tirei batendo, né? Tirei o coração batendo, né? Precisamos enganar o professor mais uma vez, né? Mas foi por culpa dele mesmo, não foi por culpa então. Mas o Decur era assim, né? Coisa catedrático. Era dessa maneira. De ética, né? Você vê, eu me lembro que uma vez... Bom, isso é comum para um católico, né? Mas geralmente isso
mais intelectualizados, assim, não são muito ritualistas, né? Eu achava gozado, porque várias oportunidades que nós tivemos em igreja, por causa de missa, por isso aqui, não sei o que lá, quando o decurso passava de um lado para o outro, né, de uma fileira de banco, tem aquele corredor no meio, né? Sim. Quando ele passava aqui na frente, daqui para lá, por um motivo, mais uma vez, quando ele passava na direção do altar, ele parava, ajoelhava, Fazia ali. não. Ele era um católico dessa ordem, né? Muito católico. Né? Muito rigoroso no ritual lá. E ele era assim. E era um cara inteligentíssimo. Muito inteligente. Né? Muito inteligente. Tô pensando na seguinte situação, né? O primeiro foi o João Boiadeiro, né? E para conseguir o doador? A família, por exemplo, tinha algum tipo de entrave, de complicação? Tinha, porque não tinha lei ainda, né? Então a gente tinha que pedir para a família, né? Ainda tem. Tinha uma questão mas naquela época tinha uma questão de convencimento, porque era o desconhecido, né? Então. O Felo aqui fazia isso. O Valdomiro aqui conseguia dobrar. Então ele fazia o poder de convencimento ali. Sim. Então, até hoje, aí eles fizeram uma lei, né? A lei que eles fizeram é muito errada. Por quê? Na lei, o fulano pode deixar doado em vida. Sim. Né? Consta, parece até na identidade. Até em documento, na identidade tem, doador oficial. Então, ali. eu acho, não sei. Agora, um problema de ética, cada um tem a sua, né? Mas eu acho que feito isso, acabou. A família não tem que dar palpite mais. Bom, se eu quero doar, eu quero doar, quem minha família vai dizer que não? Eu quero doar, é meu, né? Justo. Não é assim. Não é verdade. Não a é. família mesmo... Além de ser doador, a família tem que aprovar, senão não pode. Mesmo sendo a vontade dele, se a família falar não, é não. Né? Eu acho isso um absurdo, né? Porque eu concordo que o camarada tem que autorizar, porque, enfim, o órgão é dele, né? Mas a família não tem nada. Não, e outra, se ele não deixou escrito, tudo bem. A família tem que ser consultada. Mas se ele deixou escrito, vontade, acabou. Né? Não. E outra, a família... Depois o cara não tem nem como contestar. Ele fala, eu quero. A família fala, não. Não tem mais como contestar. Tá morto. Pois é, mas aí não dá. Pô, e essa lei então é prejudicial. É uma lei idiota. Quantas leis idiotas existem pessoas que protegem a lei da seguinte maneira: todos são doadores até que ele diga não. Também tem uma linha que vai por esse caminho também. Né? Tem uma linha que vai por esse caminho. A gente defendeu muito. Eu defendi essa. Você já nasce doador, aí você tem que dizer só não. se você coloca não. Ele não tem que dizer que ele quer, tem que dizer que ele não quer. Aí assim, senão ele é doador. Eu defendi isso, fizeram muito pior. Mas tinha uma época mesmo que no RG ficava assim, ainda não tem, doador de órgãos. O cara escolhia, né? Que era não. Sim. Caramba. Porque eu imagino assim, quanto essa lei é prejudicial pro transplante. Lógico. Né? A gente essa lei que tá aí agora é uma lei idiota, né? Onde se viu? Contrariar a vontade do cara, pô, é errado. Eu acho errado, né? E o Fellow, né? Conta pro Pedro aqui, que como eu já li o livro, eu já sei. A importância dele pro HC. Pegou desemparelhado, né? E ele foi o cara... o Fellow, ele era um assistente de uma cadeira de cirurgia do Edmundo Vasconcelos. Não era do Olímpio, era de outro lugar. Mas ele foi nomeado, assim, administrativamente, né, como diretor do pronto-socorro. E assim ficou muitos anos, né? E ele foi um grande médico, né? Um grande diretor. Né? Primeiro porque ele tinha dedicação extrema, né? Ele chegava lá às 7 da manhã todo dia e saía às 11 da noite. Né? Até a gente brincava que ele ficava fazendo hora para não ir para casa, né? Então, tinha alguma coisa lá que ele não gostava, provavelmente. Então, temos que dizer que ele não se dava bem com a mulher e tal. Então,
chegava 10, 11 da noite e ele começava a inventar coisa, né? Chama a limpeza para limpar o chão aqui, chama não sei o que. Ia ver, teve um caso grave aí, não tinha ninguém para ver e tal. Bom, enfim, não tinha jeito, ele precisava ir embora, né? Mas se ele arranjasse um pretexto, ele não ia embora, ficava no pronto-socorro até a hora que fosse, né? Não, às vezes tinha que ir embora mesmo, né? E ele era assim, como eu disse no livro aí, ele inventou a UTI, né? Na ocasião, naquela época não tinha UTI, não existia isso aí. E é claro que, como falamos, né? A ideia nasce ao mesmo tempo em vários lugares, né? Eu não vou dizer que o mundo todo copiou dele, não foi, nasceu em vários lugares, mas a nossa UTI aqui, ele não copiou de ninguém, ele que inventou a UTI, né? Porque eu me lembro bem que ninguém falava em UTI, né? Mas ele tomou uma resolução de colocar todos os doentes graves que tinha, porque o pronto-socorro tem uns 60, 70 leitos espalhados em várias enfermarias, né? Então, o Valdomiro resolveu pegar os doentes mais graves e centralizar em um e juntar, lugar. Colocar tudo num lugar só, né? Chamava o quartão. Era o 30-40. A enfermaria que tinha, cabia uns 10, 15 leitos. E fez o que hoje é uma UTI. Botei os melhores aparelhos de respiração, de aspiração, uma equipe boa de enfermagem, um médico só para ficar lá, né? Ele disse, vou botar todos os doentes graves num lugar só que toma conta melhor, né? Eles serão melhor assistidos, né? E até a 40-30, era o quarto 40-30, esse nome ficou famoso, né? Fulano foi para 40-30, opa, então está grave, né? Então, e nesse tempo não se falava em UTI, então, eu digo, o Ferro, ele inventou a UTI no nosso meio, talvez já tivesse no outro lugar. Já existe de outra maneira, mas né, aqui foi ele que inventou esse negócio, né? Nem chamava UTI, né? Chamava quartão, ou 40-30, né? Vai para o quartão, né? Aí depois começaram a falar em UTI, né? Mas o Ferro criou UTI. E ele era muito dedicado em tudo, né? Por exemplo, quando eu comecei a fazer esses reimplantes, né? Por exemplo, para reimplantar um dedo, a artéria aqui tem 1 milímetro, que você tem que costurar a artéria, né? Então, a olho nu é muito difícil, né? Então, a gente usa a lupa, que se usa em cirurgia cardíaca para operar a coronária, né? Mas a artéria do dedo é mais fina que a coronária. Então, tem um microscópio cirúrgico, tem um microscópio que você põe, olha. Bom, aí é covardia, né? Porque a artéria dessa, aí você costura tranquilamente, né? Então, esses microscópios, na época, eram importados e eram muito caros, né? Quando eu comecei a fazer, o Felo já saiu para comprar, mandou importar, trouxe o microscópio cirúrgico, né? Ele era um cara, assim, tudo que ele podia melhorar, ele ficava em cima para melhorar, quer dizer, dedicação extrema, ele vivia para aquele pronto-socorro lá, né? Diz a lenda, dito popular assim, né, que era o seguinte, quando o HC ali, quando o hospital depois começou a fazer muito transplante, depois do primeiro, né, do transplante de coração e de órgãos, não passa na frente do hospital, não se interna lá, porque senão você vai virar doador. Vai virar doador. Mas era uma brincadeira, obviamente, né? Eu brincava muito com isso, é verdade. Mas aí, como é que vocês reagiam com isso? Não, tem uma brincadeira, é uma brincadeira. Não, sim, claro que não é brincadeira, mas... Não, é uma brincadeira que tinha. Porque querendo ou não, era ali que os transplantes eram feitos, sim. Então é lógico que tinha que ter doador ali também, né? Mas tem gente que devia ficar preocupado. Devia falar, não, ali eu não me interno mais, né? Não vou me internar. Senão eu vou virar doador. Não tô nem tão doente assim, acho que eu vou ficar em casa mesmo. Acho que eu tenho... A gente entrou nessa questão de doador, eu trouxe alguns dados aqui sobre implante os implantes no Brasil. E acho que é importante a gente usar esse momento aqui no Overbooking, depois a gente vai fazer esse corte, jogar na rede social, para você deixar claro para sua família que você sim é um doador e que eles respeitem essa escolha sua. Porque, alguns dados aqui que eles são de 2021... Mas mostra uma tendência, né? Foram feitos total de 23.500 procedimentos, né? Nesse total, 4.800 transplantes de rim,
2.000 de fígado, 334 operações do coração, 84 de pulmão e por aí vai, uma série de córnea, tecidos, uma série de outros procedimentos que são extremamente importantes para a qualidade de vida de outras pessoas, pessoas que podem viver com uma boa qualidade de vida. Então demonstre para sua família a sua vontade e que eles respeitem principalmente. Então seja um doador, é muito importante, ajuda uma série de pessoas e sempre é feito pelo SUS. Então tem todo esse processo muito bem feito também, Sim, né? Então façam isso. Uma pessoa doadora, ela consegue doar... No total, ela ajuda quantas outras? Muito. Se o fulano tem morte cerebral, por exemplo, ele tem o cérebro destruído, né? O resto, o consumo está tudo bem, né? Então você vê, o que você pode tirar? As córneas. Córnea, fígado, coração, fígado, pulmão, rim. Né? O transplante de intestino é mais raro, mas tem também. Olha, até intestino, que Caramba. doideira. Tem, o primeiro que fizeram aqui foi o Kumura, um professor meu também, e amigo muito meu. Ele fez o primeiro transplante de intestino. Quando nós fizemos, acho que o segundo de coração, ele tirou o intestino do mesmo doador e fez o transplante de intestino também. Aproveitou o mesmo doador e já ajudou uma segunda pessoa. E hoje é assim também, né? Se tiver um doador, você pode tirar. Bom, córnea, coração, rim e pulmão, isso certamente tira. Né? Intestino, se tiver alguém para receber, porque é mais raro alguém precisar de um transplante de intestino, mas tem quem precisa. Né? Então, se tiver alguém, tira o intestino também. Né? Mas é muito raro alguém que precisa do transplante de intestino. Entendi. Fígado? Fígado. Sim, fígado. Eu omiti fígado. Fígado, rim, coração e pulmão. Esses órgãos e córneas, né? Sim. Córnea. A pele também dá para transplantar? Pele. Tecidos, né? Tecido, né? É a pele. Músculo? A pele não, músculo. Acho Músculo não. Mas se for o Paulo Musi, né? Aí o pessoal ia querer o músculo dele, provavelmente. Né? A pele, eu não sei se tiram de rotina, assim, mas ela serve sim, porque um grande queimado, por exemplo, se você fizer implante de pele nele, ajuda. A pele não vai integrar, mas ela protege da desidratação e tal, né? Então, outras funções ali. Eu não sei se é mais coisa de cirurgião plástico, não entendo muito, mas parece que vale a pena, às vezes, fazer transplante de pele, né? Pro transplantado, uma coisa que não se fala muito, assim, o transplantado, porque o transplante, ele é um meio, ele não é um evento, né? Porque depois do transplante tem uma série de outras coisas que a pessoa tem que fazer, para manter ali a vida. Né? Tem que fazer o tratamento da rejeição, né? A rejeição, ela pode acometer ali o paciente posteriormente, muito tempo depois da cirurgia já ter sido... O problema é no início. Não. O tempo todo. Enquanto ele tiver com o órgão doado, ele tem que fazer o tratamento. O resto da vida, né? Essa era uma dos empecilhos para fazer o primeiro transplante. Mas já se fazia de rim. Né? Então, quando nós fomos fazer o transplante, nós convocamos o professor Emil Sabaga, que era o chefe do grupo de rim. Aí ele veio, nós fizemos uma reunião, né? E aí eu me lembro, até ele falou assim, rejeição é uma doença. Ele disse, é uma doença. Trata, que nem trata a doença. Ele falou, não precisa ter tanto medo assim. Vamos fazer. De rim a gente faz, né? Mas o primeiro transplante, né? O grande problema que teve ético era o seguinte. Por isso que também demorou um pouco. Quem ia fazer o transplante, o chefe ou a equipe, tinha medo da crítica que viria. Baseado na seguinte afirmativa. Não. Se ele morreu, por que fizeram? Se ele ficasse com a doença dele, será que não era melhor? Quanto mais tempo ele ia viver. Então, o grande problema é escolher em quem você ia fazer para não receber críticas, né, de que se não fizesse,
talvez vivesse mais. E se o transplante não desse certo, você tinha encurtado a vida do cara. Né? Então, você tem que saber escolher quem quer receber, ou seja, você tinha que ter certeza, né, que aquele cara Poderia Você receber tinha com ali, qualidade. ia durar muito pouco tempo, né? Por isso que Semanas de vida. Por isso que o Faustão ali. Chamoy demorou para fazer, né? Porque ele estava esperando um caso que não deixasse dúvidas que tinha que fazer. O cara está sendo operado, o coração não batia. Já tem que fazer. Ou ele morria hoje aqui na mesa de cirurgia, ou ele morria semana que vem. Por isso que o caso que nós tivemos, que poderia ter sido o primeiro, era um caso bom também. Sim. Porque não teria crítica, era câncer. Câncer do coração. Não já ia resolver. Ia morrer rápido. Ele vai morrer mesmo, não tem por onde, né? Não tem nenhuma outra alternativa. Né? Ao passo que uma insuficiência cardíaca, um negócio qualquer, alguém pode dizer, não, mas se tivesse tratado a insuficiência, dava digital, não sei o que mais e tal, quem sabe conseguia viver uns anos aí. Vocês fizeram transplante e mataram o cara. Entendi. Então, já tinha isso aí. Naquele caso não tinha crítica, era câncer, não tem por onde, tem que fazer transplante. Nós achamos o caso ideal, né? E o professor Decur não deixou fazer. É um ponto importante de saber também, eu não sei se todo mundo sabe, o transplantado, depois de um projeto de lei de 2019, se não me engano, ele é enquadrado como deficiência física também. Então ele tem os mesmos direitos, ele tem os mesmos, as mesmas questões também, né? Porque isso, querendo ou não, diminui diz assim, a qualidade de vida. A pessoa ela tem que começar a fazer coisas e deixa de fazer uma série de coisas que ela fazia antes também. O fulano transplantado não é um cara normal. Não é. Tem, por exemplo, medicação o resto da vida. Ou seja, esse cara já não pode beber com bebida alcoólica. Fumar, não pode... Porque atividade física. A medicação não vai agir da forma correta. Tem que ter certos cuidados que um fulano normal não precisa, né? Mas a qualidade de vida é muito boa. Tem fulanos tinha um camarada, não lembro bem agora, me fala na memória, tinha transplante de fígado. E ele fazia parte da equipe campeã de basquetebol nos Estados Unidos. A equipe dele ganhou o campeonato qualquer da NBA, de bola cesto, né? Sim, sim. E ele era transplantado. Os jogadores têm um transplante de fígado, né? Então você vê, o transplantado pode até fazer atividade esportiva, né? Mesmo do coração, o coração, se não tiver rejeição, o cara fazer tudo certinho, ele bate normal como um coração 100% sadio? Bate. O cara pode fazer exercício... Legal isso. Legal, interessante. Bate normal. Que a gente fica essa dúvida. Uma pergunta também para o senhor aqui agora, né? Após todo o processo, o transplante acontecer, como é que se chegou à regra da fila do transplante? Naquela época. Eu estou perguntando porque naquela época, como que chegaram? Como que as mentes... a prioridade? Pensaram? Eu não acompanhei bem isso aí. Eu não vou te dar uma resposta exata, né? Mas, certamente, o transplante é um negócio muito esporádico, né? Mas depois começou a aumentar. Né? Aí perceberam que tinha que sistematizar. Tinha que ter um critério. Né? Em quem que nós vamos fazer? Nesse, naquele, né? Então, eles criaram um órgão nacional, né? Em que quem precisa entra, digamos, na fila, né? Os receptores são esse, aquele. Então, a fila certamente deve obedecer um critério de prioridade, né? Quem chegou antes pega o primeiro lugar, né? Mas mesmo assim, dentro do sistema na fila, se tiver um grave, muito grave, no meio que vai morrer, então a prioridade passa por esse aí que não pode esperar, né? E tem outros que estão precisando de transplante, né? Mas consegue não vai ainda morrer amanhã, né? E o outro está morrendo, então esse aqui tem prioridade, né? Mas eles são escalados segundo uma fila, né? E aí vai escolhendo vários outros critérios, provavelmente, que é, por exemplo, o cara ele tá em Manaus, mas o coração que tem disponível tá em São Paulo, não dá tempo, o cara vai ter que furar a fila para esse que tá em São Paulo. Né? Então tem que ser geográfico também, né? Algo que o senhor levanta aqui no livro, que eu achei também interessante,
Às vezes o cara mais grave passa na frente, mas o cara tá tão grave que a chance de você pegar um coração do doador e pôr nele é muito pequena dele sobreviver. E aí você deixa ele pegar aquele coração sadio e dá para um outro que tá menos grave 20, e que você sabe que vai viver. Né? Você vê que é difícil decidir, né? Essas decisões são muito difíceis. Né? São muito difíceis. É que nem o obstetra lá, salva a mãe ou salva o feto, né? Em certas ocasiões, o cara tem que decidir, né? Cara, porque só dá para tirar um vivo, o camarada tem que escolher, né? Então, tem certas decisões que são difíceis de você tomar, né? Exatamente. Temos aqui o livro, ó, o livro A Face Oculta dos Transplantes, aqui, ó. Sensacional. Então, você quer... É presente esse aqui? Presente. Muito obrigado. Aqui, ó. Tá até com o Fábio também ganhou, ó, Fabinho. Esse aqui é pra Fabinho, você, cara. Tá com dedicatório e tudo aqui. Eu vou entregar ali pro Fábio daqui a pouco. Eu chamei de face oculta porque eu conto um monte de coisas que não foram contadas na literatura. Pela mídia. Ali. O que veio de notícias na ocasião. Muito superficial sempre o que interessa para eles, né? Geralmente. Então, aí, por exemplo, essa história de que quase nós fizemos o primeiro transplante. Tem aqui mais detalhado. Sabendo, né? Isso ninguém ficou sabendo, né? Então, eu achei que tinha uma face oculta, né, que precisava ser divulgada. Por isso que eu escrevi esse livrinho aí na ocasião. E o que eu achei assim, sensacional, gente, é uma leitura realmente... Se você gosta de ler, tem que ler esse livro aqui. Porque, embora tenha jargões médicos, o senhor está explicando aqui, fala dos equipamentos e tal, é muito interessante, muito gostoso. Nesse livro, né, o transplante de coração é tratado... Acho que no fim quase do livro, né? Sim. Antes eu conto todo, eu tento mostrar como é que era o ambiente do HC, né? Os casos que tinha lá, né? Então... No fim que ele se torna mais técnico, né? No finzinho é que eu vou chegando até sair o transplante, né? Que é o último terço do livro, mais ou menos, né? Mas o começo do livro, tudo mais da metade, é mais... falando de outras coisas com relação ao ambiente onde o transplante... Aqui, ó, que a gente falou do reimplante, ó, do membro superior. Tá aqui, eu não vou mostrar ali, senão vai derrubar o vídeo. Mas, olha, fazendo aqui o exercício, conseguindo movimentar, muito legal. Comprem o livro, muito legal, muito bacana. E estamos na parte final do episódio. Queria agradecer demais a presença do senhor, pela disponibilidade de trazer essa experiência pra gente. Muito obrigado mesmo. Doutor Euclides, não dá para não chamar o senhor de doutor, né? Porque a profissão é muito extensa, né? Não. Então, assim, eu agradeço também de coração, eu fiquei super feliz. É muito mais legal entrevistar o senhor, bater esse papo depois de ter lido o livro, porque, poxa, eu fiquei super curioso quando eu li o livro e falei, preciso conversar com ele, né? Eu fico muito feliz de ter o senhor aqui. Foi um prazer muito grande, a gente gosta de contar essas histórias que realmente ocorreram, né? Legal. Fechados. Deu para falar bem? Muito bem. Muito bom. Muito bem. Eu bati muito a claro. cara no chão. Há uma semana eu estou com dificuldade de Mas deu para falar muito bem. Articular. Deu para falar muito bem. Aí eu quero, inclusive, agradecer o Colô, que é meu primo, que é meu amigo, e é sobrinho do senhor, né? Eu não sabia que ele era sobrinho do senhor, que fez a conexão. A ponte ali. Né? A ponte entre... Então, Colô, obrigado. Valeu, porque foi sensacional o episódio. Foi muito bom mesmo. Muito obrigado. E seja um doador, galera. Exatamente. Fale para a família. Esse é o recado mais importante desse episódio. Exatamente. Como a galera te encontra nas redes sociais? Vocês já sabem, no Germano OVBK. Eu dei uma reformulada ali. Vocês me encontram no OP Henrique Silva. E valeu, até semana que vem. Um beijo e tchau.